Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vamos, vem reinar de novo em mim. Reina, aleluia, sobre a escuridão. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aleluia. Graça e paz, Igreja da Praia. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que flua através dessas canções, da palavra ministrada, a glória de Deus, a unção de Deus. Que haja cura em nome de Jesus Cristo, restauração. Fique à vontade aí, aonde quer que você esteja. Amém? Que Deus possa falar contigo através desse período de louvor, usando a minha vida, usando essas canções, em nome de Jesus Cristo. Conversando com um colega meu, ele disse para mim: olha, indo por essa linha teológica, ou pensando Deus dessa forma, eu não consigo amar o próximo. Eu não consigo, na verdade, ter uma vontade de querer fazer o bem. Se eu não pensar Deus dessa maneira, era uma conversa nossa, assim, tipo uma coisa interna, assim, uma coisa de um assunto teológico lá. E aí ele disse: olha, mas se eu não pensar Deus dessa forma, eu não consigo, eu não tenho motivação para respeitar a lei, sabe? As pessoas não vão ter motivação para amar alguém. Eu disse: olha, se a gente precisa justificar o amor, ou incentivar o amor, incentivar a obediência, o princípio, por uma consequência, então não estamos vivendo esse amor com virtude. Porque eu tenho que amar não porque eu tenho medo da consequência do que pode acontecer na falta do amor. Eu vou respeitar a lei não pela consequência que pode vir sobre a minha vida se eu desrespeitá-la. Entende? Mas então por que eu farei? Simplesmente porque é bom amar, por exemplo. Por que amar? Amar porque é bom. Por que respeitar a lei? Porque eu tenho ética e moral, então eu farei isso pela virtude do próprio ato, entende? E não pela possível consequência que pode vir sobre a minha vida se eu, por exemplo, deixar de amar o próximo. Ou pela consequência que pode vir sobre a minha vida se eu deixar de cumprir a lei. O farei pelo simples fato de que é virtuoso amar, de que é virtuoso respeitar, de que é virtuoso cumprir a lei. E adoração? Também funciona da mesma forma. Também adorarei a Deus, também louvarei ao nome e engrandecerei o nome de Jesus Cristo, pelo simples fato de que Ele merece e que é bom. E não pelo que pode vir de consequência se eu não o fizer, mas porque Ele é bom. Então, nessa noite eu te convido a cantar comigo, a louvar a Deus, juntos, como igreja, nesse momento, porque é bom louvar a Deus. Amém?
estar junto aos teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, cantemos juntos ao Senhor, declare isso. Quero te ofertar, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Cante isso, declare. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti. Abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sob a sombra do onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará.
estás comigo, Deus, nada me faltará. Cante, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, oh, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 me alegrarei. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, que nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os seus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que se o meu nome está gravado,
mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, que nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. É muito bom estarmos juntos nessa noite para louvarmos ao nosso Deus. E eu quero agradecer ao Rodolfo por ter nos conduzido nesse momento de adoração. Eu espero que você tenha sido muito edificado com as canções que nós ministramos ao Senhor nessa noite. Nessa noite também eu desejo orar com você e com a sua família. Se você puder nesse momento, reúna os seus familiares aí e vamos orar ao Senhor, clamando pela sua misericórdia, pela ação dele sobre nós. Amém? Pai, nessa noite nos colocamos diante de Ti e suplicamos a Sua graça sobre as nossas vidas. Confiamos, ó Deus, nas Suas misericórdias, depositamos também a nossa confiança no Teu amor e pedimos que o Senhor, nesse momento, alcance, ó Deus, cada família desta igreja e aqueles também, ó Deus, que participam deste momento conosco, dessa celebração virtual. Amigos que nos acompanham também sejam alcançados pela Tua graça. Pai, que em nome do Senhor Jesus, a Tua presença nos cerque, trazendo vida para aqueles que se encontram, Deus, enfermos. Oramos também por aqueles que se encontram, Senhor, abatidos, aflitos. Pedimos que a alegria do Senhor os alcance nesse momento. Colocamos também, Senhor, diante de Ti, ó Deus, contextos que estão vivendo, ó Deus, nesse momento, dificuldades, ó Deus, financeiras. Pedimos em nome do Senhor Jesus que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a vida destas pessoas. Pai, que possamos depositar a nossa confiança em Ti, que possamos, ó Deus, nesse tempo tão difícil, crer no nosso coração que o Senhor é aquele que tem todo o poder em Suas mãos. Depositamos a nossa confiança em Ti, pedimos que a Sua graça nos alcance, brotando no nosso coração esperança de dias melhores diante da Tua presença. Ó Deus, oramos e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu fui surpreendido com uma frase e ela me levou a boas reflexões, e eu desejo compartilhar essa frase com você. E o autor dizia o seguinte: vivemos um tempo no qual é muito importante que a igreja ore de olhos abertos. Sabemos que o nosso contexto é um contexto de sofrimento. Estamos diante de uma pandemia. Certamente é necessário que o nosso discurso, é necessário que a nossa experiência de fé transborde para além dos muros das nossas igrejas. E eu penso que nossa comunidade tem feito já algo de importante, de relevante para a vida de algumas pessoas.
E eu quero agradecer você que tem nos ajudado semanalmente, contribuindo para que a igreja possa ajudar famílias que estão passando por desafios financeiros. Nessa semana entregamos algumas cestas básicas e certamente há muito que ser feito ainda. Por isso eu quero motivar você para que você participe desse projeto. Temos um casal que é responsável por esse setor na igreja, que é a Mariana e o Ebenezer. E se você quiser também contribuir, faça contato com a Mariana, com o Ebenezer, se coloque à disposição e vamos, na medida do possível, ampliar essa ação de cuidado, de socorro para a vida de muitas pessoas que nesse momento precisam do nosso cuidado. Que ao longo dessa semana você ore com os olhos abertos, observando aquilo que Deus deseja de alguma forma lhe mostrar por meio da necessidade de alguém que está aí do seu lado. E se você souber e se você quiser compartilhar essa necessidade com a gente, nos faça contato, porque certamente de alguma forma nós faremos o possível para atender essa família, esse irmão, essa pessoa que você conhece que está precisando de ajuda. Amém? Que possamos fazer valer essa experiência de fé que nós estamos tendo, demonstrando empatia, demonstrando cuidado e amor com aqueles que estão sofrendo. Amém? Nesse momento, então, vamos receber da parte do Senhor a mensagem que Ele deseja compartilhar com cada um de nós. Que através da palavra ministrada pelo pastor Ábido, você seja muito edificado nessa noite. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Graça e paz, Igreja da Praia, graça e paz, amigos, amigas, que a graça e a paz de Cristo encontrem o seu coração, a sua casa, que a graça e a paz de Cristo encontrem aqueles e aquelas que estão enfermos neste momento, num hospital, ou mesmo se debatem com seus medos e dissabores, que a graça e a paz de Cristo, através de todos nós, encontrem os despossuídos, os sem teto e sem esperança, que a graça e a paz de Cristo encontrem o meu coração e o seu coração. É um prazer poder cultuar com você, é muito bom estar aqui com você. Eu quero me dirigir a você hoje na tentativa de compartilhar a respeito de um tema muito importante, mas ao mesmo tempo muito negligenciado. Eu quero falar sobre um tema inclusive difícil de ser pensado no momento de tantas perdas como o que estamos vivendo, perdas materiais, perdas emocionais, vidas perdidas, esperança perdida. Eu quero falar sobre a gratidão. E eu estou por tempo suficiente na igreja para saber que a gratidão é um dos meios mais poderosos através dos quais pessoas entram em contato com Deus nas mais diversas ocasiões. A gratidão é algo tão central na tradição cristã que em muitos casos se tornou parte integrante das liturgias de muitas denominações cristãs. Eu também lido com pessoas de forma pastoral há muito tempo e eu diria que de lá para cá eu tenho aprendido muito a discernir tipos diferentes de manifestação dessa gratidão. Eu tenho me deparado com verdadeiras manifestações de gratidão capazes de provocar transformações duradouras, mas eu também tenho me deparado com uma espécie de gratidão corrompida, tanto nas relações pessoais quanto na relação com Deus. Você já deve ter tido a experiência de ouvir alguém te dizer: olha, nós somos muito gratos a você por tudo que você fez, mas... E aí tudo que vem depois demonstra que aquela suposta gratidão é demasiadamente superficial e que a pessoa deseja mesmo se distanciar de você, talvez porque não precise mais de você. A minha experiência pastoral também tem me mostrado que pessoas que conseguem ser gratas umas às outras geralmente não possuem muitas dificuldades quando se trata de demonstrar essa mesma gratidão a Deus. Mas de que tipos de gratidão nós estamos falando? O que seria uma gratidão corrompida, expressão que eu acabei de usar, e que caminhos a Bíblia nos mostra para que a gente encontre a genuína gratidão? Bem, eu separei aqui 3 textos dos evangelhos para compartilhar com vocês hoje. O primeiro texto se encontra no livro de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 15, verso 8.
O segundo texto se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, versos de 11 a 19. E o terceiro texto se encontra em Lucas 18, versos de 9 a 14. Na narrativa de Mateus 15, 8, Jesus é interpelado por alguns fariseus e mestres da lei que, na verdade, o questionam sobre a razão de os seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer, como mandava a tradição dos anciãos, como mandava a tradição dos líderes religiosos. E aí Jesus responde de bate-pronto com uma outra pergunta. Ele diz: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Na sequência, Jesus chama aqueles homens de hipócritas e cita as palavras que Isaías profere com respeito a Deus. Jesus diz, citando Isaías: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Isaías 29, 13. Mas você deve estar se perguntando, o que esse texto tem a ver com a gratidão? Bem, o louvor e a adoração é uma das formas mais comuns de expressão da nossa gratidão a Deus. Então, em outras palavras, o que tanto Isaías quanto Jesus estão denunciando é a possibilidade de uma adoração e de uma gratidão que não nos mobilizam integralmente. Pelo contrário, é uma gratidão que só nos move parcialmente, só tem o poder de mover os nossos lábios. Esse é o primeiro texto que também eu gostaria que se tornasse uma imagem para nós pensarmos nesta noite o tema da gratidão. O segundo texto é o texto de Lucas 17, de 11 a 19. Bem, nesse texto, Jesus está a caminho de Jerusalém e passa na divisa entre Samaria e Galileia. E ao chegar num determinado povoado, 10 leprosos se aproximam dele e de longe gritam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus então pede que eles se mostrem aos sacerdotes, uma prática comum que comprovaria que eles estavam purificados, e na medida em que eles fazem isso, de fato são purificados da lepra. Mas a narrativa tem o seu auge quando nos diz que, ao perceber que estava curado, um dos 10 leprosos volta louvando a Deus em alta voz. E ele se prostra aos pés de Jesus e agradece a Jesus pelo milagre ocorrido. Acontece que esse leproso agradecido era um samaritano. Ou seja, era alguém desconsiderado pelos judeus, alguém que não era reconhecido como sendo de Deus. Povo que não era reconhecido como povo de Deus. E aí Jesus pergunta: vem cá, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem retornasse a não ser esse estrangeiro? E aqui nós temos mais um texto dentre tantos outros textos no qual um estrangeiro considerado estranho à família de Deus acaba se tornando o exemplo e o símbolo da essência do cristianismo. Isso é muito significativo para nós aqui. O terceiro texto que eu escolhi para meditar com vocês é o texto de Lucas capítulo 18, versos de 9 a 14. Ou seja, é o capítulo seguinte, e nesse texto Jesus conta, na verdade, uma parábola especialmente endereçada a alguns que confiavam em sua própria justiça e exatamente por isso desprezavam os outros. É uma história sobre 2 homens que foram ao templo orar, um fariseu, um representante autorizado da religião judaica, e um publicano, uma espécie de cobrador de impostos do Império Romano. Bem, desse texto eu gostaria de destacar especialmente o versículo 11, que mostra o modo como o fariseu orava a Deus. Ele agradecia a Deus por ser um homem bom e perfeito, já que ele não era como os outros homens, ele não era ladrão, não se envolvia com corrupção, não era adúltero, não era como aquele publicano que estava diante dele.
ele era cumpridor dos ritos da sua tradição religiosa, ele dava o dízimo, jejuava 2 vezes por semana, enfim, ele era um crente irrepreensível. O publicano, por outro lado, consciente da sua condição pecaminosa, confessava os seus pecados diante de Deus em voz alta e sem medo de se expor. Ao final da parábola, Jesus afirma enfaticamente que 2 oraram, mas apenas o pecador consciente do seu pecado, ou seja, o publicano, foi na verdade justificado por Deus e também justificado por sua condição de humilhação perante Deus. Ele foi justificado perante o próprio fariseu na medida em que ele se humilha diante do fariseu, se expondo. O texto diz que o fariseu orou baixinho, agradecendo a Deus por não ser igual àquele fariseu, ou melhor, igual àquele publicano, e o publicano, por outro lado, ora em voz alta, sem nenhum medo de expor a sua deficiência, e Jesus então diz que no final das contas, esse segundo publicano foi justificado. Bem, nós estamos aqui diante de 3 textos, 3 imagens bíblicas que nos mostram também 3 posturas falsas com respeito à gratidão. 3 formas equivocadas com relação à gratidão. Ao mesmo tempo, esses 3 textos também parecem, pelo menos indiretamente, nos propor 3 conselhos. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Quais são as 3 posturas falsas com respeito à gratidão? E que conselhos a respeito da gratidão a Bíblia nos dá? Bem, em primeiro lugar, parece que, a julgar pelo primeiro texto, o texto de Mateus, nós estamos diante de uma gratidão que se manifesta em palavras. A imagem bíblica é essa do versículo 8 do capítulo 15 de Mateus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós louvamos, todas as vezes que nós adoramos, nós fazemos isso a partir de palavras. A oração é uma postura que, em geral, se manifesta em palavras. Quando você está num culto adorando a Deus, a sua melhor ferramenta são as palavras. Então, as palavras não são um problema necessariamente. Nós não seríamos justos se disséssemos que a gratidão não pode se manifestar em palavras. É claro que pode. Mas o problema aqui é que algo tão nobre e profundo como a gratidão não pode se reduzir às palavras. Se por um lado não é necessariamente um problema a nossa gratidão se expressar em palavras, por outro, é um problema quando ela se reduz às palavras, quando ela apenas se manifesta por palavras. Jesus não localiza o problema nas palavras em si. Jesus critica as palavras que não vêm acompanhada de algo mais profundo. A crítica dele tem a ver com aquela gratidão que se empobrece por abrir mão do coração. Ou seja, as palavras não valem quando o coração está distante. E é por isso que Jesus, se referindo às palavras de Isaías, diz: olha, esse povo me honra, me agradece com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Portanto, as palavras acabam sendo empobrecidas porque falta coração. Não adianta você dizer a alguém: olha, muito obrigado pelo que você fez por mim. Foi realmente muito incrível o que você fez, mas agora eu quero distância de você. Essa certamente seria uma gratidão corrompida. E é importante dizer que não é necessário ser mau para que isso aconteça, para que você incorra nesse problema. Basta você ser distraído, basta eu ser distraído, basta nós nos acostumarmos com as palavras
basta nós nos acostumarmos com as palavras que emitimos na oração, na adoração, basta você se acostumar para que as palavras com o tempo já não consigam mais dizer nada. A gratidão, portanto, é muito mais um jeito de se colocar diante de Deus e das pessoas do que propriamente um jogo de palavras. Em Colossenses 3,15, Paulo diz mais ou menos assim: que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações, já que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E aí vem uma frase final que para mim resume tudo isso que nós poderíamos considerar o caminho correto para lidarmos com a gratidão. Paulo diz assim: e sejam agradecidos. Sejam agradecidos não se resume ao eu te agradeço. A gratidão vai muito além de uma manifestação verbal de agradecimento. Ser agradecido é diferente de dizer-se agradecido. E o problema é que a gratidão falada muitas vezes vai se tornando parte de uma liturgia que se repete e se repete e se repete, e fica fácil mecanizar essa gratidão quando se torna uma rotina. Fica fácil tornar a gratidão um linguajar corriqueiro desprovido de sentido. E aí, esse texto parece implicitamente também nos deixar um conselho. Ao mesmo tempo que esse texto está dizendo para mim e para você: olhe, tome cuidado com a gratidão que se resume a palavras. Implicitamente há um conselho. E esse conselho diz mais ou menos o seguinte: olha, ser agradecido é algo que tem a ver com o nosso ser. Não apenas com o nosso dizer. Quando o nosso ser é agradecido, isso se manifesta em palavras, mas muito mais em atos, em atitudes, se manifesta na reconstrução de caminhos, na doação de si mesmo, etc, etc. Ou seja, ser agradecido tem a ver com uma postura, tem a ver com o nosso ser, tem a ver com a integralidade daquilo que nós somos. Coloque o seu coração nesse empreendimento, talvez seja esse o conselho implícito aqui nesse texto. Coloque o seu coração. Que a gratidão seja o resultado de uma mobilização de todo o seu ser e não apenas dos seus lábios. Coloque o coração nesse empreendimento. Seja agradecido e não apenas diga: eu te agradeço. Nós estamos aqui, portanto, diante de uma proposta de gratidão íntegra. Íntegra no sentido de ser completa. Esse é o conselho que nós podemos perceber nesse primeiro texto. Bem, mas nós temos uma outra imagem. Nós temos uma imagem que está lá no texto de Lucas, no segundo texto que nós lemos. E essa imagem, ela tenta também chamar a nossa atenção para um equívoco com relação à gratidão. E o segundo equívoco é essa gratidão que não raramente sucumbe diante do consumo de bens religiosos. Eu escolhi aqui o texto dos 10 leprosos, Lucas 17, versos de 11 a 19. Bem, aqui nós temos uma imagem, eu diria, embrionária daquela gratidão que acaba perdendo a batalha para uma cultura do consumo, uma cultura na qual a única coisa que importa é o meu bem-estar. Esse texto nos mostra que todos nós somos mais cedo ou mais tarde seduzidos pelos benefícios que nós buscamos, e eu diria que é extremamente difícil se livrar dessa cultura do consumo. Para mim é extremamente difícil, para todos nós. A maioria de nós cede a essa sedução. Sabe quando uma criança fica tão fascinada com o presente que ganha, que se esquece de dizer muito obrigado? Quem aqui já não se deparou com aquela cena de uma mãe chamando a atenção do seu filho para que ele agradeça ao presente que a tia ou o tio lhe deu? E aí a mãe vira para o filho e diz: como é que se diz?
E aí o filho já treinado, obrigado tio, obrigado tia. Essa é uma cena comum quando se trata de crianças. Mas o triste é saber que a essência dessa espécie de desatenção permanece impregnada na maioria dos adultos. A cura de uma lepra é algo fascinante? É claro que é. Imagine você acometido por uma doença incurável e de repente Deus te cura dessa doença. Esse milagre é algo fascinante, é algo que nos deixa extasiados. Mas o fascínio pelas bênçãos também pode ofuscar a nossa atitude de gratidão. Numa cultura de consumo, quanto maior o milagre, eu diria que maior o perigo. Enquanto 9 leprosos foram comemorar a cura, apenas um deles retornou. Apenas um não deixou que a satisfação do bem recebido bloqueasse a sua gratidão e por isso ele retorna. E esse retorno também é significativo aqui nesse texto. Esse retorno é significativo porque o agradecimento também implica em retorno. E o retorno implica em memória. Quem está demasiadamente preocupado com o consumo de bens religiosos, com as bênçãos que pode receber ou não de Deus, não tem tempo para retornos, não tem tempo para memória. O consumismo somado a esse excesso de preocupação com a gente mesmo, frequentemente se torna obstáculo à gratidão. O que os 9 leprosos queriam era ser curados e nada mais. Essa é a verdade. Uma relação meramente comercial. O retorno sempre dá trabalho e é exatamente por isso que a maioria prefere seguir em frente, como aqueles 9 que foram curados. Há uma outra lição que esse texto nos traz. A familiaridade implícita aqui nesse texto pode ser também um obstáculo à nossa gratidão. Sabe quando a gente é tão íntimo de uma pessoa que nos esquecemos de agradecer pelas coisas boas que ela nos proporciona? Só um curado voltou e é digno de nota o fato de que Jesus destacou que esse único que retornou era um estrangeiro, era um samaritano. O texto deixa implícito que havia leprosos judeus que também foram curados, mas curiosamente não retornaram. Apesar de serem contados entre aqueles que se chamam por povo de Deus, 9 não retornaram, apenas um estrangeiro retornou. Dentre os leprosos havia judeus e samaritanos. A lepra equalizou todos ali, assim como, por exemplo, o coronavírus também não discrimina ninguém. Crentes e ateus estão sujeitos aos piores infortúnios desse mundo, a gente sabe disso. E a gente tem visto isso. E quando a gente se lembra da primeira forma equivocada de gratidão, aquela que se resume às palavras, a gente também se lembra dos nossos cultos, ou seja, dessas estruturas no contexto das quais o excesso de familiaridade que resulta dessa liturgia, dessa rotina litúrgica da adoração, também pode tornar o agradecimento um jogo de palavras. Quantos de nós colocamos as palavras no piloto automático no momento do culto e não nos damos conta daquilo que sai da nossa boca? Bem, esse texto, portanto, também nos apresenta um conselho. E o conselho é: toda gratidão precisa de memória e retorno. Nunca, meu amado irmão, minha amada irmã, nunca se esqueça das boas coisas que te foram feitas. Exatamente porque você é o que é hoje, também por causa da generosidade de pessoas e do amor de Deus pela sua vida. Construa memórias ou memoriais que garantam essa memória. Mais do que isso, rejeite essa embriaguez
da bênção recebida e retorne sempre a Deus e retorne sempre às pessoas com o coração agradecido. Porque a nossa gratidão não pode sucumbir a esse consumo desenfreado de bens religiosos. E aqui nós temos diante de nós também uma proposta de uma gratidão despretensiosa, sabe? Essa gratidão que acaba colocando em segundo plano aquilo que foi recebido. Quando uma pessoa está profundamente agradecida, ela não se deixa sucumbir pelo fascínio do bem recebido. Ela sempre volta, ela sempre retorna. E ela faz da sua vida um retorno constante. Ela faz da sua vida uma memória, um memorial sobre todas essas experiências de gratidão, de ter recebido algo, de ter sido abençoado, tanto por Deus quanto por pessoas. Bem, o terceiro texto que eu escolhi para compartilhar com vocês, a terceira postura falsa vem desse terceiro texto, o texto que tem a ver com o livro de Lucas também, no capítulo 18. É um texto muito interessante. E essa imagem bíblica aqui de Lucas capítulo 18 é uma imagem que, na verdade, mostra para todos nós o equívoco de uma espécie de gratidão que se manifesta como uma gratidão pervertida. É isso que eu vejo nesse texto, sobretudo o versículo 11 desse texto de Lucas 18. É um texto que fala sobre uma oração. É um texto que fala sobre uma expressão de gratidão. O fariseu ora: Deus, eu te agradeço, eu te dou graças, porque eu não sou como outros homens, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, e nem mesmo sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Essa também é uma oração de agradecimento, é bom que se diga. Mas nós estamos falando aqui de uma falsa gratidão. Estamos falando aqui de uma gratidão pervertida. Na verdade, uma gratidão que me distancia do outro. No texto, nós estamos falando aqui, inclusive, de uma distância moral. Aquela distância que sempre surge quando nós nos consideramos melhores do que os outros. O texto mostra claramente que nenhuma gratidão poderia nos separar. Nenhuma gratidão poderia nos hierarquizar. Eu não posso me sentir agradecido por ser melhor do que alguém. Essa seria uma gratidão perversa. Eu não posso me sentir agradecido porque eu tenho de comer, eu tenho o que comer enquanto que outros não têm o que comer. Eu não posso me sentir agradecido por não cometer os mesmos erros que muitos outros cometem. Essa gratidão que me coloca sobre os outros é sempre uma gratidão pervertida. E aqui nós temos também um conselho. Esse texto também nos traz um conselho. E um conselho implícito também. E o conselho é proximidade e humilhação. Eis aí o que você precisa para ser grato a Deus e às pessoas de uma forma correta. A gratidão aproxima. Nunca se esqueça disso, meu amado irmão. Portanto, aquela imagem que eu trouxe no início de alguém que diz para você: olha, eu te agradeço por tudo que você fez por mim, mas eu quero distância de você. Essa gratidão é uma gratidão de palavras. É uma gratidão falsa. É uma gratidão que se indispõe ao retorno, se indispõe à memória e é finalmente uma gratidão pervertida. É uma gratidão que nos distancia e a verdadeira gratidão nunca nos distancia. Essa coisa de nós agradecemos pelo que você fez, mas nós queremos distância, é algo que nós deveríamos riscar do nosso caderno, da nossa vida. Não é gratidão isso. A gratidão nos amarra ao outro sem nos oprimir.
Nossa religiosidade não pode nos distanciar, meus amados irmãos. Não pode nos hierarquizar. Não pode roubar a verdadeira gratidão. Não pode. Nós estamos aqui, portanto, diante da proposta de uma gratidão humilde. E eu gostaria de deixar essa palavra para o seu coração nesta noite. E eu quero terminar como eu comecei. Ser agradecido às pessoas nos treina na gratidão a Deus. Então eu diria que a comunidade é o nosso melhor campo de treinamento para que nós exercitemos uma gratidão íntegra, uma gratidão despretensiosa e uma gratidão humilde. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fraco fui quando eu pensei que estava forte. Fui fiel e também falhei no meu caminhar. Eu tentei ter o controle e perdi tudo. Fui do topo até o chão num só respirar. Eu lutei e também tremi frente à batalha. Naufraguei longe de casa, me arrependi. Desperdicei em desespero para salvar-me. Percebi que o teu amor sempre esteve aqui. Antes de eu me perder, eu era seu. Antes de não ser, graça aqui, não posso entender. Cobriu os meus erros. Sei que não mereço esse amor, mas sei que esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar a tua graça. Assim como isso tu me amas. Antes de eu me perder, eu era seu. Antes de não ser, graça aqui, não posso entender. Cobriu os meus esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer
sentar.